Galera, beleza? Estamos iniciando aí o Evangelho de Segunda, capítulo 2, a cruz. Mas antes eu queria dar uma satisfação, a galera deu uma cobrada. Semana passada eu tava meio ruim da garganta, não deu pra eu postar um vídeo. E como havíamos falado no primeiro, hoje nós vamos falar sobre a cruz. O que vem à sua cabeça quando você pensa na cruz? O que sai da sua mente? O que lhe vem à cabeça? Dor, morte, entrega, vergonha, alegria, vitória. Bem, eu penso na cruz de duas maneiras. E eu penso ela em antes de Jesus e depois de Jesus. A cruz era um símbolo de maldição. Em Deuteronômios 21, 22, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia. Por enquanto, o pendurado é maldito de Deus. Era um símbolo de maldição. A cruz ela tinha essa imagem. E em Gálatas, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a cruz era um símbolo de maldição. A cruz era a demonstração da crueldade romana. Todo aquele que ia contra os preceitos, ia contra subversivamente, né, ou que se punha contra o Império Romano, ele era crucificado e ele era exposto num lugar onde todos podiam ver, para falar: olha, não vá contra o Império Romano, olha lá, tá vendo? Então as pessoas olhavam e falavam: aquele ali desobedeceu, pô, aquele ali fez um crime hediondo, aquele ali, né, foi contra. Era um jeito deles mostrar a crueldade dele e do que eles eram capazes de fazer. A cruz era a pior morte, o pior castigo em nível de crueldade, de dor e vergonha. Crueldade porque imagina a pessoa ser pregada, ser presa, pendurada no madeiro viva, assim, tipo, ter suas partes perfuradas, a dor que é, né? E a vergonha de estar despido, de estar nu na frente da sociedade, né? A vergonha de ser autuado, né? Imagino as N situações. Gostaria de ler uma poesia de Joia Júnior, chama-se O Peso da Cruz. Eu gostaria de ler um trecho dessa poesia. Tem 4 metros de altura, os braços 2 metros tem. Como a madeira tortura o menino de Belém. Já não há mais palmas nem festas nas mensagens dos caminhos, e a coroa rasga-lhe a testa com punhaladas de espinho. Mas o peso mais pesado que o carpinteiro conduz não é do pinho entalhado na forma infame de cruz, nem o chicote ousado que cicatrizes produz. O que pesa é o meu pecado sobre os ombros de Jesus. Então, a cruz, depois da morte de Jesus, ela teve outro significado, né? Depois da morte de Jesus, a cruz, ela é o esvaziar de Deus. A Bíblia fala em Filipenses 2 que ele esvaziou, que ele abriu mão da sua glória. Esvaziou-se de tudo que tinha e em forma de servo se humilhou e sofreu a morte de cruz, né? Então, é o esvaziar-se de um Deus. É o mostrar o quanto ele foi capaz de amar a humanidade e o quanto ele abriu mão dele mesmo para ser um homem, para andar nessa terra, conviver com os nossos erros, conviver com pessoas erradas, conviver com pessoas imperfeitas. Ele esvaziou, ele abriu mão disso. A cruz é um grito silencioso de amor. Jesus, ele foi crucificado e ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele aturou em silêncio. A palavra diz, né, em Isaías 53, que ele foi como uma ovelha para o seu matadouro e não abriu a boca, não falou nada. É um grito silencioso de amor.
Existe uma canção muito antiga, não muito, não sou tão antigo assim. Existe uma canção que fala que foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. A cruz, ela é o maior símbolo de Deus falar assim para a humanidade. Deus falando à humanidade: eu amo vocês, eu me importo com vocês, né? A cruz é o maior símbolo da vitória de Jesus. Onde está a morte, o seu poder de matar? E onde está, inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus, ele venceu. A morte não foi capaz de segurar Jesus, e nem a cruz foi capaz de detê-lo. Ele venceu. A cruz é um símbolo da vitória de Jesus. A cruz, ela tem que ser olhada como ele passou por ela. Ele superou a cruz. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Há semanas atrás eu recebi um convite, e no convite estava falando só da morte. Eu não celebro a morte, eu celebro a ressurreição de Jesus. A morte foi uma passagem. A vitória dele sobre a morte. A cruz é o símbolo da vitória. A cruz é um símbolo que, de braços abertos, todos podem se achegar a Deus. E eu gostaria de ler mais um texto. Romanos 10:21. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. O dia inteiro eu abri os braços. Jesus morreu crucificado, de braços abertos, pronto para aceitar os desobedientes e os rebeldes, né? Então, ele ali, de braços abertos, e o Pai está de braços abertos. E a Bíblia diz que todo aquele que se chegar nele, de maneira alguma ele lançará fora. Ele está de braços abertos. E a cruz, por último, a cruz é um chamado para eu pegar a minha cruz e seguir em direção à cruz. Jesus disse aquelas palavras: todo aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Tomar a minha cruz, negar a mim mesmo, são palavras duras de se ouvir, mas elas são necessárias, porque o Evangelho, ele parte da cruz e ele volta para a cruz. A pessoa que deseja seguir Jesus, toma a sua cruz e siga em direção à cruz. Siga em direção ao Mestre, né? Então, essa é a minha reflexão. Olhar para a cruz com um olhar de alegria, com um olhar de gratidão. Olhar para a cruz e dizer: obrigado, Senhor, era a minha morte. Obrigado, Senhor, era a minha dor. Isaías 53 é um texto lindo que fala: ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, toda a dor dele foi para que eu pudesse ser curado. Foi para que a morte a qual ele passou eu não experimentasse. A dor, a humilhação do pecado, o abandono, o desespero, o silêncio. A cruz é um símbolo do amor de Deus para com os homens. É isso, galera.